É um Nigéria. Aleluia. Deus ali também disse ali. Zaqueu, hoje teu pai em tua casa. Esse hoje daí, Zaqueu. Hoje teu pai em tua casa. Hoje existe salvação na tua casa. Ali a Bíblia falou para mim. Ali Deus falou para Zaqueu. Ali também Deus veio e chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome dele Tiago. Filho do trovão. Filho da bênção. Ali também Deus apresenta. Conseguiu na volta. Daniel apresenta. Não, obrigado. Deus de justiça. Porque Deus orava. Daniel orava 3 vezes no dia. Porque esperava a bênção de Deus. Aí Deus também falou para Davi. Servo meu, seja andando comigo. Nova criatura em tudo te fez novo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali também Deus falou para Davi. Davi, cheiro do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus, o Filho se revelou ao Pai. Morreu no cargo de árvore, porque desobedeceu a ordem de Deus. Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Mas Deus é amor, mas é justiça. Igreja, Deus amor, Deus te ama, Deus te quer. Deus é assim. Deus, a Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de Barael. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitam Ele, há um Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheio do poder. A Bíblia diz que ele mandou ali João cheio do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João cheio do Espírito Santo. Subia ao templo mais Só adiantar um pouquinho. subia mais Tiago. Tem um segredinho no final ainda. Sempre tem ela fica. Depende do dialeto que ela tá falando. Eu não escolho de budista, mas eu quero a cidade, porque Deus ama o reino. Tem ali a Bíblia fala aqui, aquele jovem, aquele que amava a Deus. A Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não é lá. Eu tenho pra mim, parece um carapé, mas a Bíblia fala que... Sabe quem é carapé? Não entendi nada. Carla Pérez. Carla Pérez. Tia, a cobra disse, Eva, disparou, sabe, isso é uma ordem de Deus, servo de Deus, o crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir, tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Carla Pérez. Olha só, Misericórdia. ele disse, se Deus falar, tu fala. Se Deus mandar você ir, você vai. Né? A pergunta é, bem simples. Para quem ele estava pregando? As pessoas estavam entendendo? Não, Sim. não, Sim. não. Com certeza. Claro que É tá. o jeito que tá. Provavelmente eu devia ser uma plateia com o do lugar que ele Não, morava. No nível cultural. Mas eu entendi. Dele. A linguagem Eu também acho. coloquial, Eu acho que ele Vocês fez nunca uma viram Eu isso? acho que ele fez uma Não. salada. Vocês nunca viram? Já viu? Não. Esse cara é muito conhecido nacionalmente. Eu nunca tinha Nacionalmente, ele é um pastor de uma igreja. Ele tem eloquência. É o que Paulo falava de Apolo, né? Eloquência ele tem. Só ele erra as palavras. Esse é o problema. Não. Se você perceber, é porque quem já saiu para outros estados, Nordeste, Bahia, e outros lugares, as palavras comunicam-se dentro daquele contexto. Aquilo que ele estava falando é assim, sabe? É interessante a forma que ele usava ali. Ele dá um testemunho
no YouTube. Se vocês procurarem sobre ele dá um testemunho no YouTube e depois ele faz outras pregações nesse contexto. Eu já fui em igrejas, tipo, parecidas assim. Eles erram bastante. E aonde, tipo, o linguajar do pastor não era diferente, mas era aquela situação que aquele pessoal que vivia lá. Tipo, a convivência deles. Mas a palavra ele pregava e as pessoas entendiam. Mas é verdade. Parabéns. Acreditava Paulo. e chegava até a Deus. Então a forma dele, não tendo sabedoria das palavras, Acontece, sempre tem a primeira vez. em português, né? Mas a palavra de Deus ele conseguia transmitir. Isso mesmo. O conteúdo, o objetivo Transmitir a palavra, né? Seria. que ele estava transmitindo, as pessoas estavam entendendo. É que tem pessoas, digamos, nós aqui, a gente vê o erro em português. Mas o que importa é o que ele está falando, que é a palavra de Deus, que o objetivo dele foi a palavra de Deus ali. Só que para nós, Comparação. só que é aquela questão que para nós usarmos um linguajar ou um tipo de linguagem, isso é essencial na transmissão da palavra. Tá? A linguagem que as pessoas conhecem. Primeira coisa que vocês precisam saber é o público que vocês vão estar trabalhando. O primeiro, não adianta eu vir com uma linguagem médica para transmitir. Não adianta. A linguagem ela é essencial na transmissão daquilo que você tem para transmitir ao seu público. Você precisa conhecer as pessoas. Você precisa saber o que você vai transmitir para depois saber quem é o seu público, para você poder ter segurança daquilo que você está falando. Tá? Isso é importante, mas isso é só uma introdução daquilo que nós precisamos fazer. Fabrício, deixa eu trazer isso. Tá? Eu anotei algumas coisas nesse livro. Isso. Aqui você pode usar algumas, a linguagem, né? Linguajar não, mas a linguagem médica, empresarial, né? Algumas linguagens que são usadas, né, nos dias de hoje. Salão erudita, né? Isso daqui. Que é uma linguagem mais. Quash, é isso? Quash? Né? Isso daqui tem muita linguagem, coach. Tem muita linguagem de como você deve falar, como deve interpretar, como deve... É a questão da oratória. Tá? Nessas matérias não tem, mas eu ainda estou pensando em introduzir uma aula de oratória. Eu estou pensando em introduzir oratória dentro de alguma matéria. Ela não tem, mas eu estou pensando. A Maísa já fez um curso com os melhores oradores daqui do estado do Rio Grande do Sul. Maísa, filha da Zari. Quem sabe eu pedir para ela uma hora falar um pouquinho sobre isso, sobre a oratória. Né? É importante pensarmos nisso, tá? Enquanto eu tenho a Ana, que também trabalha com coach, e a Carol, que trabalha com coach também. Sim. Não, mas eu estou falando de coach, João. Eu estou falando que são linguagens que eles usam. Né? Não dá para você trabalhar com coach dentro da linguagem bíblica quando você usa a questão bíblica. Não que não dá, não é que não dá. Dá para trabalhar, só que você não tem como trabalhar só motivação. O coach é só motivação. Como que você vai trabalhar só motivação na parte bíblica se a Bíblia diz que Jesus disse no mundo? Ué, mas peraí, isso aqui não fala que vai ter aflição. Isso aqui não fala. A Bíblia diz que tereis aflições, sofrimento, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tá? Aí entra a motivação. Opa, peraí, Jesus está comigo. Aí entra. Mas então eu tenho que cuidar muito com essa questão de hoje em dia, de tudo é motivação, vamos lá, você consegue, você vai fazer, você... Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você cria um problema sério para a sua vida. Porque aí cria aquela questão que diz que um pregador disse que ninguém
ninguém fica doente. Só fica porque você aceita. Aí um dia acharam ele no hospital. E nem pode. Ele já se tinha aceitado. Nem pode. É, isso As aí. igrejas que só pregam. Olha só, para quem tem o livro, é bom que, eu sei que os irmãos não têm, mas vai ser bom os irmãos terem uma visão ampla, depois vai saber mais o que nós estamos falando. Mas eu preciso um pouquinho só citar algumas coisas que o livro fala que é bem Que página, importante. pastor? 40 e 50. O livro 2 é 50. Oi? Esse é o 2, tá? Olha só, quando nós falamos de preparação, preparação em mensagens bíblicas, tá? Vou pegar. Fugiu o nome do outro. Vai pro Catarina mesmo. Quando nós falamos de preparação... Tem sobrando, hein? Ah, legal. Obrigado. Olha só, a página 50, lá na parte de baixo, tá? Bem no último texto ali, ele fala assim, em sua nomenclatura mais teológica, a disciplina de preparação de mensagens bíblicas denomina-se o quê? Homilética. O que é isso? É ovo? É um omelete? Eu pensei que era omelete. Omelete mais light. Hã? É omelete light. O que é isso, gente? Hã? Não, vocês vão falar, ah, mas isso é uma área técnica, né? Vem de homilha, vem de uma associação, vem de um substantivo grego, vem de... E aí vem nessa parte mais teórica. A pergunta é, o que é omelete? Eletrônica. Acho que eu estudo. Pode procurar na internet essas coisas. Aqui tem, ó. Aqui tem as... Fala, pode falar, se tem aí. Homilética deriva do substantivo Aí você está grego. falando grego, Ah. que é uma forma prática. Significa falar, conversar. Falar, Conversar. conversar, certo? Vamos colocar uma palavra melhor aqui? Comunicar, tá? Chacrinha já dizia que quem É a arte se de comunica... pregar, então. Essa omelete. A arte de pregar. Isso aí, meu irmão. Só que dentro da pregação ou da prédica, tá? Dentro disso, dentro da pregação ou da prédica, ela precisa ser comunicada, a mensagem, tá? Porque senão ela não se torna uma arte de pregação, não se torna uma arte de se comunicar, né? Isso é algo que nós precisamos fazer. E para você usar essa arte, você precisa usar alguns requisitos, tá? Argumentação. Aí você vai usar alguns requisitos que te dá como orientação, né? Eu vou pular algumas coisas porque eu estou acreditando que vocês leram, tá? Por isso que eu vou pular. Estou acreditando. Mas de uma forma geral você vai ver algumas coisas que é importantíssimo. Pastor, mas não precisa fazer resumo desse aqui, não. Sim, a ficha de leitura está ali. Eu não. Eu vou entregar depois, Ah, tá? mas não entregou então. Não. Eu coloquei, eu não coloquei já no e-mail de todo mundo? Eu já mandei no e-mail de todo Sim, eu mundo. achei que era para fazer só o esboço da... Não. Esboço da pregação e a ficha de Eu leitura. não vi essa Tá? parte. Tá vendo? Página 52. Sobre a natureza da homilética. Acharam? Sim. O Novo Testamento ajuda a compreender a natureza da homilética a partir de alguns conceitos gregos. Kerisson, evangelizomai, martírium, didática. Aí ele coloca, eu não vou falar sobre esses, mas ele coloca, observe a partir dos conceitos acima indicados como é dinâmico este processo de comunicar as verdades bíblicas. Tá? Apesar de cada uma das áreas possuir aspectos específicos, eles se relacionam e se integram. Assim, uma pregação pode assumir uma característica predominante, no entanto, vai se interrelacionar com os termos proclamação, evangelismo, testemunho e ensino. Tá? Então ele engloba
tudo isso aqui, ó. A arte da pregação, da homilética, ele engloba proclamação, evangelismo, testemunho e ensino. Gente, isso daqui é a base, essencial. Essencial. Tá? Questão da proclamação, da evangelização, do testemunho e do ensino. Tá? Quem não tem dom de ensino pode ensinar? Pode. Pode. Qual a diferença então quem tem o dom e quem não tem? Transmite. Quem não tem vai ter mais Ele tem dificuldade. de oratória? Em tudo. Não, o dom de... Dom de ensino, né? Vai ter mais dificuldade e talvez as É pessoas do não outro aprendam aprender, tanto. aprender. Hã? Receber, vai ter dificuldades você entender. Transmitir talvez. Transmitir. Olha, na faculdade tem gente que não tem dom de ensino. Uhum. E daí o que acontece? O resultado das provas. É. Ou seja, até lá no tempo que a gente fazia isso, os livrinhos, tinha um jovem lá que ele tinha problema de passar por estudo. Né? Então o que acontecia? Às vezes aí, a pessoa que era passado no estudo ele não entendia. Então eu acho que esse é o erro, talvez a pessoa Mas ela se